Olá, querido estudante, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Luan, professor de física de vocês, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho da unidade 10, beleza? Para a gente conversar um pouquinho sobre os exercícios da unidade 10, da atividade presencial da unidade 10, eu convido você a analisar o exercício número 4. Ok? A partir do exercício número 4, a gente vai rever alguns conceitos, algumas ideias que vão ser importantes para você responder as questões anteriores, a 1, a 2, a 3, né? E te ajudar também na prova. Então, o que a gente vê aqui é uma onda, beleza? Então, a gente tem uma onda aqui. A gente tem dois tipos de classificação de onda, beleza? A gente tem ondas que a gente chama de ondas transversais e ondas longitudinais, beleza? Então, é a classificação das ondas. Então, eu tenho ondas que são transversais e ondas que são longitudinais. As ondas transversais é desse tipo aqui, tem essa cara. Qual que é a definição, né? Onda transversal é uma onda que a direção de vibração, ela está vibrando para onde? Para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo. Ok? Então, a direção de vibração é essa aqui. Ela é perpendicular à direção de propagação. Vamos supor que essa onda está indo para essa direção aqui, a minha direita aqui. Ok? Então, tá para cá. Então, ela é perpendicular. O que que significa perpendicular à direção de propagação? Para onde ela está indo? Quer dizer que a direção de vibração ela é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com a direção de propagação. Você viu que formou isso aqui? Então, essa é a definição. E por isso que isso aqui se trata de uma onda transversal. Ok? Então, a gente tem aqui, para facilitar, para vocês visualizar aqui, a gente tem um exemplo de onda transversal. Você viu? Então, para onde que ela está indo? Para minha direita aqui. E para minha direita. Então, a direção de propagação dela é para cá. E a direção de vibração para cima e para baixo. Se a gente for ver, igual a gente viu lá na outra figura, forma 90 graus. E 90 graus entre a direção de vibração e de propagação. Beleza? Continuando. Exemplo dessa onda no nosso dia a dia. Deixa eu passar para cá. Exemplo dessa onda no nosso dia a dia é a onda eletromagnética. O que é uma onda eletromagnética? É uma onda que ela é formada por um campo elétrico, igual está aqui, ó, e um campo magnético, beleza? A gente tem o espectro das ondas eletromagnéticas. São diversas ondas que compõem o nosso dia a dia. Por exemplo, Wi-Fi, micro-ondas, ondas de rádio, são tudo exemplos de ondas eletromagnéticas. A principal característica das ondas eletromagnéticas é que ela não precisa de um meio para propagar, ok? O melhor exemplo que a gente tem de onda eletromagnética é a luz, ok? A luz, ela se propaga independente de ter um meio material ou não. Por exemplo, a luz que vem lá do Sol, ok? A luz que vem lá do Sol, ela leva 8 segundos, praticamente, minto, desculpa, 8 minutos para chegar, sair do Sol e chegar até aqui nós. Mas pensa, durante todo esse caminho de sair do Sol e chegar à Terra, você tem vácuo. Vácuo é o quê? Não tem matéria. Vácuo é isso, não tem matéria, não tem meio material. Mas mesmo assim a luz passa. Passa por um meio não material e depois entra na Terra. Na Terra tem ar, tem atmosfera, tem meio material e ela se propaga no ar também. Então, a onda eletromagnética, essa é a principal característica dela. Tanto faz, ela se propaga é, tendo matéria ou não. Beleza? Então é isso. É um exemplo de ondas eletromagnéticas, no caso, igual à luz, que tem como classificação ser uma onda transversal, igual a gente está vendo aqui, tem aquele perfil que a gente viu anteriormente. Agora, outro tipo de onda que a gente tem, a outra classificação é chamada de onda longitudinal. Então, a onda longitudinal que a gente tem, por exemplo, aqui, ó, essa é um exemplo de onda longitudinal. Por quê? Se a gente for analisar aqui, a definição de onda longitudinal é que a direção de propagação. Então, para onde a onda está indo? Ó, você está vendo a setinha? A onda está indo para cá. Então, ela está indo para essa direção, beleza? A definição de onda longitudinal é que o sentido de propagação, então ela está indo para cá, para a minha direita, é paralelo à direção de vibração. Para onde que ela está vibrando? Ela está vibrando da esquerda para direita, né? Não vai e volta da esquerda para direita. Então você vê, ó, que a direção de vibração seria nessa figura, né?
ela vai assim, eu gosto de falar que ela vai no efeito sanfona, sabe? Então, é paralelo. A direção de propagação é paralela à direção de vibração. Então, por isso que a gente chama essa onda aqui de um tipo de uma onda longitudinal. Beleza? Exemplo de uma onda longitudinal, a gente tem o som, igual eu estou falando aqui com vocês. E quando eu falo, é exatamente essa figura que forma no ar. O ar se concentra e dilata. Ela vai no efeito sanfonia, concentrando e expandindo, concentrando e expandindo. Igual está essa figura aqui. E qual que é a principal característica de uma onda sonora? A classificação dela é uma onda mecânica, ou seja, é uma onda que precisa de um meio material para se propagar. Por exemplo, aqui eu estou falando com vocês e a minha voz, o som, está se propagando utilizando o meio material, o ar. Por exemplo, se eu estivesse lá no espaço e você visse uma espaçonave explodir, você só ia ver o brilho da explosão. Porém, o som da explosão você nunca ia ouvir. Por quê? Porque no espaço é vácuo, não tem matéria. Então, a onda mecânica precisa de um meio material para se propagar. Beleza? Então, recapitulando isso, então, deixa eu só um pouquinho. Beleza. Então, lembramos desse conceito de uma onda ser transversal e longitudinal. Ok? Tudo isso que eu falei vai ser importante para quê? Para conseguir responder a número um, que ele quer que você defina se é longitudinal ou transversal. A número 2, que é a mesma coisa, a partir da imagem que ele quer saber se a onda é transversal ou longitudinal, ok? E a 3 é essa ideia que eu acabei de falar para vocês, beleza? Analise as preposições de um verdadeiro ou falso. Ondas mecânicas não precisam de um meio material para se propagar, a gente acabou de falar, né? As ondas eletromagnéticas propagam-se no meio material, como também no vácuo. O som, ao propagar-se no ar, é um exemplo de onda eletromagnética, enquanto a luz constitui um exemplo de onda eletromagnética. Então, já conversamos sobre isso também. E ondas mecânicas não se propagam no vácuo, então analise as preposições e julgue em verdadeiro e falso, a partir desse diálogo que a gente teve inicialmente. Ok? Então, a primeira ideia foi essa: saber essa classificação, saber exemplos no dia a dia que se encaixa essa definição. Agora a gente vai para os elementos que compõem as ondas, ok? Então, que é outro ponto importante. Toda onda, ela é composta por o que a gente chama de comprimento de onda. O ponto mais alto da onda a gente chama de crista, ok? Então, essa distância aqui de uma crista próxima é o que a gente chama de comprimento de onda. Então, nessa onda a gente teria um comprimento de onda de 3 centímetros, ok? A gente pode ser o ponto mais baixo da onda, chama de vale. Também a gente tem um comprimento de onda, que é uma distância de um vale a um próximo vale, ok? Esses pontos centrais aqui a gente chama de nó, ok? Então, a distância de um nó a um terceiro nó, ó, tem um nó aqui, e um nó aqui. Então, a distância de um nó a um terceiro também é chamado de comprimento de onda. Então, são as três formas que eu tenho de comprimento de onda. Esse símbolo aqui, que se chama lambda, do grego, significa comprimento de onda, beleza? Então, esse é a principal, a gente já lembrou. Então, o ponto mais alto, crista, ponto mais baixo, nó, ou, desculpa, vale, e os pontos centrais são os nós, beleza? E a distância entre uma crista e a outra, comprimento de onda, de um vale a um vale, comprimento de onda, e de um nó a um terceiro, comprimento de onda, ok? Beleza. E a altura da onda a gente chama de amplitude, ok? Que mede a intensidade daquela onda, beleza? Então, a partir disso aqui, se a gente tivesse, por exemplo, ele quisesse a velocidade, se eu tenho a velocidade, quero saber a velocidade, tenho o comprimento de onda e ele me deu a frequência, eu consigo descobrir a velocidade, beleza? É uma das fórmulas fundamentais aí, beleza? Lembrando que a gente também pode ter a velocidade, seu comprimento de onda pelo período da onda, ok? A frequência é o número de repetições que a onda dá, e o período é o tempo que leva para ter a repetição, ok? E lembrando que a frequência do período é inversamente proporcional. Então, frequência é o inverso do período, assim como período é um inverso
da frequência. Beleza? Você tem essas são as expressões principais aí que você precisa recapitular na prova. E a número 4, a partir de tudo isso que a gente lembrou, ele pede a amplitude da onda. Ok? Então, qual dessas alternativas que representa a amplitude da onda? Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida, só me chamar no chat. Ok? Valeu. Tchau, tchau.